Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo certo por aí. E vamos para a aula de hoje que é sobre termodinâmica. A termodinâmica aqui, deixa eu voltar. Aqui eu estou colocando ela como estudo dos gases ideais. A termodinâmica, na verdade, se a gente for estudar física a fundo, ela é muito mais que isso, né? O estudo dos gases ideais é o início do estudo da termodinâmica e é uma parte muito importante que vai nos mostrar aplicações práticas como motores, como máquina a vapor e processos de transformação de energia, principalmente, neste caso, energia térmica, calor, em energia mecânica, que seria a transformação de calor, uma chaminha eu consigo um movimento, né? Então isso tem uma importância muito forte industrialmente, digamos assim, na história da humanidade e do século XIX. Então é muito interessante essa parte do estudo, que é o começo, né, desse campo de estudo que é muito bonito e que explica muitas coisas do universo e que a gente vê só um pouquinho na escola, né? A gente dá uma arranhada na superfície assim do conteúdo. As pessoas costumam dizer que é um conteúdo difícil porque tem muito detalhe, mas é isso, tá? Ele parece difícil porque tem muita equaçãozinha, formulinha, mas se a gente se ater à parte conceitual e não focar em memorizar as equações e sim entender os conceitos que estão por trás disso tudo, não é tão difícil e é bem interessante, tá? Então a aula de hoje ela é o começo do estudo da termodinâmica e o começo do nosso conteúdo, né? Então é uma aula mais introdutória, mas vai ser bem densa. Eu vou tentar ficar em menos de uma hora, mas vamos ver o que acontece. Então é o estudo dos gases ideais. O que são gases ideais? Bom, a gente tem mais ou menos uma noção do que é um gás. É algo no estado gasoso, por exemplo, uh, vapor d'água, CO2. Vapor d'água nem é um exemplo muito bom, mas gás carbônico, gás butano, o gás de cozinha ali do botijão, isso aí são gases. Mas gases ideais é um tipo de gás ou é um gás em um estado muito especial que nos facilita o trabalho e a interpretação da física dele, né? Por que isso? Na física, a gente tende a simplificar tudo ao máximo para conseguir entender um modelo super simplificado de um conceito para depois ir adicionando complexidades. Então, o que é um gás ideal? O gás ideal vai ser, então, algo nesse estado da matéria gasoso, né? Que é caracterizado por uma densidade mais baixa do que o estado sólido e que o estado líquido. E para ser um gás ideal, ele vai ter que ser composto de partículas pontiformes, ou seja, que a gente vai poder desprezar o volume dessa partícula. Por exemplo, vamos dizer que eu estou trabalhando com gás hélio, né? Um exemplo utilizando o gás hélio. O gás hélio, que é um gás monoatômico, né, a molécula dele é feita de um átomo só, ele tem um volume, né? Ele tem um raiozinho, ele tem uma distância entre o núcleo dele e a eletrosfera mais de fora, né, a última camada de elétrons dele. Só que a gente vai desprezar nesse caso aqui, nesse estudo. Então, partículas pontiformes. E essas partículas também, elas não podem interagir muito intermolecularmente. A gente sabe lá na química que a maioria das partículas e dos átomos, por assim dizer, eles atraem uns aos outros ou repelem uns aos outros, né? Existe normalmente uma diferença de, de carga elétrica entre eles, por exemplo, vai ter uma atração, uma repulsão elétrica. Enfim, partículas tendem a interagir muito em reações químicas, por exemplo, a interação entre partículas é trabalho entre forças intermoleculares e intramoleculares também, mas mais intermoleculares. Para o estudo da termodinâmica, não vai ter isso. A gente vai fazer de conta que são bolinhas de gude, as moléculas de gás. Ou seja, não vai ter atração eletromagnética ou nada da química de formar uma molécula nova, não. Elas não vão reagir umas com as outras, tá? Para que a gente consiga que um gás reaja pouco e interaja pouco uma molécula com a outra dele mesmo, a gente vai sempre trabalhar com situações de baixa pressão.
Porque em alta pressão, a taxa de colisão das moléculas desse gás tende a ser maior. Então isso aumenta a interação entre as moléculas e faz com que a gente não possa mais desprezá-la. Então a gente sempre vai considerar um gás ideal um gás que está a baixa pressão e alta temperatura. Por que alta temperatura? Porque ele está se movendo bastante e a chance de ter uma colisão ali no meio do caminho, ela diminui, basicamente, né? Mas de qualquer maneira, isso são exemplos de... Se eu quisesse pegar o gás hélio lá e tentar transformar ele num gás ideal, eu colocaria ele em baixa pressão e alta temperatura. Mas para os exemplos que a gente vai usar em sala de aula, virtualmente, e em prova, Enem, vestibular no geral, normalmente a gente nem vai pensar muito nisso. Porque a gente está considerando aquele gás uma bolinha que não interage. Tipo, uma pontinha de caneta, assim, andando dentro de um cilindro, tá? E caso interagir, vamos olhar aqui para a tela, aqui para baixo, caso uma bolinha bata na outra, a gente pode fazer de conta que não aconteceu. Por quê? Se essa bolinha vem e bate com essa outra bolinha aqui, o que vai acontecer? Vai cada uma para um lado, né? Essa estava vindo para cá, vai bater e vai voltar nessa direção. A outra que estava indo para lá vai bater e vai voltar nessa direção. Considerando aqui colisões elásticas, né? Se a gente olhar de fora e pensar que essas moléculas são todas iguais, ou seja, são indistinguíveis, as bolinhas se baterem e voltarem tem o mesmo efeito do que se elas tivessem se atravessado. Porque eu não consigo distinguir qual bolinha é qual. Então elas fazerem isso aqui, que é bater e voltar, ou elas atravessarem uma por dentro da outra, que não é possível, mas digamos que seja, né? A gente não vai conseguir distinguir uma coisa da outra aqui. Então é como se elas não tivessem interagido. Muito bem, então isso aqui é um gás ideal, tá? É um gás que as moléculas não interagem entre si, resumindo muito. E a gente vai estudar ele na situação mais específica e controlada possível, que vai ser dentro de um cilindro, tá? Mas esse cilindro aqui ele é bem especial. Por quê? Primeiro, que a gente está o tempo inteiro monitorando a temperatura desse gás, composto por essas bolinhas aqui, e a pressão desse gás. Outra coisa, esse cilindro aqui, ele pode variar o volume dele. Existe esse pistão, vou até escrever aqui, esse pistão móvel, ou êmbolo móvel, outro jeito de falar. Que é essa paredinha aqui que vai poder ir para dentro e para fora. Ou seja, o gás vai poder ocupar um espaço maior ou menor, dependendo do que eu fizer com este pistão, com este êmbolo. Se eu vou amassar ele ou expandir ele. A troca de calor com o meio externo é controlada também nesse cilindro. É tudo ideal, tudo feito da cabeça do louco que começou a inventar isso aqui, tá? E então é tudo controlável e tudo muito monitorável. E a gente vai prestar atenção em 4 características muito específicas da termodinâmica, que, aliás, são parte muito grande do estudo da termodinâmica, né, específico da termo, mas a gente vai ter um olhar especial sobre elas. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que ela está descendo o tripé. Aqui, vamos ver se fica agora. Tá. Quais são elas? Vamos começar com temperatura. Temperatura é aquilo que a gente já estudou em calorimetria, que eu acredito que vocês que estão assistindo já estudaram, que tem a ver com o grau médio de agitação das moléculas de um corpo. E nesse caso do gás ideal, a temperatura ela vai ser proporcional à velocidade média dessas partículas do gás. Está vendo as setinhas que eu fiz aqui? Se eu pensar em média a velocidade dessas partículas, eu vou ter uma ideia da temperatura. Como assim? Isso significa que quanto mais rápido essas moléculas estiverem viajando nesse gás, nesse cilindro aqui dentro, maior vai ser a temperatura. Quanto menor for a velocidade média dessas moléculas, menor a temperatura. Então, para quem já estudou energia cinética, é isso, né? A temperatura
ela é diretamente proporcional à energia de movimento dessas moléculas, a energia cinética deste gás. Temperatura aqui, muito importante, a gente vai utilizar a escala Kelvin, que é aquela escala mais utilizada para a ciência, onde tem a ideia do zero absoluto, que é uma temperatura que não tem agitação molecular, né? Então não é graus Celsius, tá? Existe uma maneira de converter graus Celsius em graus Kelvin, que é pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Vou botar aqui no cantinho. Por exemplo, tá? Vamos dizer que eu tenho 20 graus Celsius. Se eu quero saber isso aqui em Kelvin, essa temperatura em Kelvin vai ser 20 mais 273. Então, 20 graus Celsius em Kelvin é 293 Kelvin. Barbada, né? Só um exemplinho. Esse exemplinho é sobre a escala de temperatura Kelvin. Outra coisa, outra característica, propriedade do gás que vai ser muito importante no estudo da termodinâmica é a pressão. De maneira também mais branda, pressão ela é proporcional à taxa de colisão, da taxa de colisões dessas partículas com a parede desse cilindro, tá? Pressão na mecânica, no estudo de mecânica, é uma força aplicada sobre uma área. Quanto maior for a proporção entre força e área, maior é a pressão sendo aplicada. Tá? E aqui não é diferente, por quê? Essas moléculas estão batendo um monte em todas as paredes desse cilindro aqui. Então a pressão é isso. É essa força que essas moléculas aqui estão fazendo sobre as paredes do cilindro. Então, quanto mais forte for essa colisão, quanto mais intensa, maior vai ser a pressão, tá? Então, por isso que eu botei entre aspas taxa de colisões, porque se ficar batendo mais vezes, a pressão é maior, né? De maneira bem, assim, branda, né? A unidade de pressão que a gente vai adotar aqui é o Pascal, que a sigla é PA, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, para quem já estudou mecânica. A terceira característica importante desse gás a todo tempo é o volume, tá? O volume nada mais é que o espaço que esse gás ocupa. E a gente vai medir em metros cúbicos, né? Que é metro por metro por metro. Então, a gente vai ver depois, né? Se esse pistão, se esse êmbolo andar para a direita aqui, por exemplo, aumenta o espaço do cilindro, logo o gás vai ocupar um espaço maior, o volume do gás aumenta. Lembrando que o gás, normalmente, ele tende a preencher todo o espaço que ele tem disponível. Então, se eu aumentar esse cilindro aqui, o volume do gás aumenta. Ele fica menos denso, né? Mas ele aumenta o seu volume. E se eu comprimir, ou seja, se eu empurrar esse pistão aqui para dentro, eu vou diminuir o volume do gás, né? Ele vai ficar mais agitado, a densidade vai ser maior, vai ficar mais denso. Mas a gente sempre vai considerar que o volume do gás é o volume total que ele pode ocupar aqui. Ou seja, é o tamanho que o cilindro está naquele momento. E o que eu botei em primeiro lugar aqui, mas vou explicar por último, é a energia interna. Até aqui tem que estar preto. Deixa eu respirar. Energia interna armazenada pelo gás. Como assim? Como eu falei, essas moléculas aqui estão se mexendo. A gente caracterizou esse gás de tal forma que a única energia disponível que esse gás tem aqui, ou seja, que eu consigo, sem o processo químico, tirar e colocar ela aqui dentro, é a energia de movimento dessas bolinhas. Então a energia interna do gás nada mais é que essa energia do movimento dessas moléculas. Ou seja, quanto mais rápidas estiverem essas moléculas, mais energia ele vai ter armazenado ali. Ou seja, esse conceito está diretamente relacionado à temperatura. Então, quanto mais quente estiver o gás, ou seja, mais rápidas estiverem as moléculas desse gás aqui dentro, mais energia interna ele tem. Ah, Sérgio, essa energia interna aqui é energia de ligação do elétron com o núcleo do átomo? Não, não tem nada a ver, tá? A gente não vai mexer em elétron aqui, a gente não vai fazer reação química nenhuma. A gente está pensando só na energia mecânica mesmo, tá? É a energia cinética dessas bolinhas aqui, dessas partículas.
Como qualquer outra energia, a unidade que a gente vai usar na física é o Joule, né? Que é esse J maiúsculo aqui. Então, energia interna U, temperatura T, pressão P e volume V. Esses 4 fatores, essas 4 características são extremamente importantes e a gente vai usar muito no estudo dos gases. E vamos para algumas equaçõezinhas agora. 2 só, tá? Duas. Primeira coisa, como que eu calculo a energia interna? A gente já entendeu, espero eu, deixa eu ajeitar aqui. A gente já entendeu que a energia interna está diretamente relacionada à temperatura do gás, né? Por quê? Mais velocidade, maior a temperatura. E maior também a energia de movimento das moléculas. E tá aqui, o que essa equação faz? Ela coloca essa proporcionalidade, só que está me dizendo que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura, mas coloca umas outras coisinhas aqui que, enfim, que vão nos dar o cálculo disso. Então, a energia interna do gás U é 3 meios de N vezes R vezes T. Parece feia essa equação, parece difícil, mas não é. E é também muito pouco usada em vestibular, essas coisas, tá? É mais pra gente entender, vocês vão ver que vai fazer sentido. Esse 3 meios aqui, ele vem de uma dedução relacionada às possibilidades de movimento dessas moléculas. Eu não vou mostrar nesse vídeo, nem nenhum outro, como é que chega nesse 3 meios aqui. Então a gente só vai aceitar, tá? Esse aqui não é aqueles de entender, é aqueles de aceitar. Então isso vai ser sempre constante. Se o gás tiver um átomo só, a gente usa 3 meios. Então, por exemplo, hélio. Qualquer um dos gases nobres, que a molécula é monatômica. Se for 2 diatômica, né, a molécula, por exemplo, O2, né, aí a gente usaria 5 meios aqui. Tá fazendo sentido? Sim? Tá. Vou fazendo de conta que vocês estão entendendo. Mas para o nosso estudo, e de novo, vestibular e nem tudo, 3 meios, tá, gente? Normalmente é isso. Muito difícil aparecer 5 meios. N é o quanto de gás tem ali dentro. Né? Quantos moles de gás tem ali dentro. É quantidade de gás, tá? A gente usa de unidade o mol, é aquele mesmo mol lá da química. Que é a quantidade do gás, tá? Número de mols desse gás. E R é outra constante, que é a constante universal dos gases ideais. Que ela foi deduzida justamente para a gente conseguir encontrar essa relação entre energia interna e temperatura. Então, resumindo, essas 3 coisas bizarrinhas aqui, essa aqui nunca muda. E essa aqui também nunca muda. Então eu só tenho que me preocupar com quanto de gás tem e a temperatura do gás. Sabendo essas 2 coisas, eu sei quanto de energia tem. Faz sentido? Vamos dizer que eu tenho um pouquinho de gás a 20 graus Celsius. Eu tenho várias moleculinhas ali com uma velocidade média que geraria uma temperatura de 20 graus Celsius. Se eu tiver um tanque desse gás a 20 graus Celsius, eu tenho muito mais moléculas se mexendo. Ou seja, tem bem mais energia disponível ali. E é por isso que esse N aqui importa. Quanto mais gás tem no cilindro, não é volume, é quantidade mesmo de gás. Se eu pesar o gás, quero saber quanto tem ali. Então, esse N aqui é proporcional à energia. Mais gás, mais energia. E temperatura maior, como a gente já viu, mais energia também. E essa energia interna, ela é interessante para a gente porque é com ela que a gente vai conseguir fazer aquelas transformações que eu falei no começo de temperatura, de calor em energia mecânica e de energia mecânica em calor. Ou seja, transformar o calor do foguinho em movimento e o movimento em calor. As 2 coisas podem acontecer aqui, tá? E essa variação da energia interna do gás, ela vai acontecer por causa de 2 fatores. Com
entrada e saída de calor nesse gás e entrada e saída de trabalho nesse gás. Como assim? Também vou dar uma explicadinha no que é trabalho, para quem não sabe. Calor fornecido. Vamos pensar só na equação assim. Se eu começar a esquentar esse cilindro aqui, se eu começar a injetar calor aqui dentro, vai aumentar a energia, né? Vai aumentar a energia. Ou seja, as moléculas vão se agitar mais. Vou aumentar a energia interna, vou aumentar a temperatura, a energia interna aumenta. Então eu tenho uma variação positiva de energia interna. E tá aqui esse exemplo, ó. Tá aqui o cilindro. Tranquei o nosso pistão móvel para que ele não se mova, então agora ele é um pistão imóvel. Acendi uma fogueirinha aqui embaixo e comecei a esquentar essa latinha aqui, que é uma latinha de refrigerante, com gás ideal dentro, tá? Quando eu começo a esquentar, é porque eu estou injetando calor aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Se eu passo calor para essa latinha, com um gás que não consegue expandir, nem diminuir de tamanho, a temperatura vai aumentar. E a pressão também vai aumentar. A taxa de colisão dessas moléculas com as laterais desse cilindro vai aumentar também. E o volume vai se manter constante, CTE é a abreviação de constante, porque eu não estou deixando esse gás se expandir, né? Então o que vai acontecer? Se eu estou aumentando a temperatura, por consequência, eu estou aumentando a energia interna. Então sempre que entrar calor e nada mais acontecer nesse sistema de trabalho nem nada, quando entrar calor e eu tiver aumento de temperatura, a energia interna vai aumentar. Então o U aumenta. É difícil manter isso aqui na posição certa. Mais uma tentativa. Próxima situação. Peguei a latinha de refrigerante com gás ideal ali dentro. Tranquei o êmbolo aqui para não se mexer, ou seja, o gás não pode variar de volume. Mas eu botei ela dentro de um cooler com gelo agora. O que vai acontecer? Eu estou roubando o calor do gás. Se eu estou roubando o calor do gás, eu estou diminuindo a temperatura. E por consequência, vai diminuir também a energia interna desse gás. Então vai ser uma variação negativa de energia interna, ou seja, ela vai diminuir. E a pressão aqui também diminui, né? Porque eu vou ter menos colisões desse gás, das partículas com as laterais do cilindro, e o volume vai se manter constante. Ó, despertador, legal. Tá, muito bem. Então aqui saiu calor, diminuiu a temperatura, por consequência, a variação da energia interna foi negativa e diminuiu a energia interna, por consequência disso. Muito bem, agora vamos dizer que eu peguei essa latinha e eu soltei, arranquei as travinhas que eu tinha colocado no êmbolo, e agora esse êmbolo pode se mover livremente. Mas eu isolei termicamente essa latinha do meio ambiente. Então ela não vai mais perder nem ganhar calor. Ou seja, eu isolei ela do mundo. Ela só consegue, o gás só consegue realizar trabalho. E eu coloco essa latinha no lugar isolado, né, de temperatura, e essas moléculas do gás estão batendo nas laterais do cilindro. Inclusive, estão batendo nesse pistãozinho aqui. Então eu vou ter as moleculinhas estão colidindo com o êmbolo, certo? Estão empurrando ele para lá. E o que vai acontecer? Esse êmbolo vai andar. Mas essas moleculinhas, para empurrar o êmbolo, elas têm que tirar energia de algum lugar, certo? Eu estou colocando um negócio em movimento, estou dando energia para esse negócio. Então, se eu estou colocando energia nesse negócio, eu estou tirando energia de algum lugar. Da onde? Do único lugar que eu consigo tirar energia, que é da energia interna. Então, as moléculas desse gás, elas, entre muitas aspas, estão sacrificando a energia cinética de movimento delas em virtude
da movimentação desse êmbolo. Elas estão gastando a energia cinética para realizar este trabalho mecânico sobre esse êmbolo. Então, quando elas empurram esse êmbolo para lá, eu estou jogando energia para fora na forma de trabalho. Estou realizando um trabalho positivo. E o trabalho tem sinal de menos na frente aqui, né? Então, se eu tapar esse Q, eu vou ver que a variação da energia interna depende do negativo do trabalho. Em outras palavras, se os gases aqui, se as moleculinhas do gás estão gastando energia, vai diminuir a energia interna, né? Por consequência, diminui também a temperatura, pressão também vai cair, mas o volume aumenta, né? Conforme eu vou empurrando esse êmbolo aqui, eu vou aumentando o espaço que o gás ocupa nesse cilindrinho aqui. E o último exemplo que eu coloquei aqui é a mesma situação de cima, com o coisico isolado aqui. Mas agora, o coisico isolado, não entra nem sai calor desse sistema. Só que agora eu Miguel, chego, coloco o meu dedo nesse pistão e começo a empurrar. Ou seja, eu começo a fisicamente comprimir esse gás com a minha mão aqui mesmo. O que eu estou fazendo fisicamente? Eu estou dando a minha energia para essas moléculas ali dentro. Eu estou fornecendo energia para essas moléculas na forma de trabalho mecânico. E o que vai acontecer? Se eu estou dando energia para essas moléculas, a única energia que tem ali é a energia interna. Então, se eu estou dando energia, elas vão ficar mais agitadas. Porque elas são burrinhas, não sabem fazer outra coisa. Elas só conseguem ficar mais agitadas ou menos agitadas. Não tem reação química, catalisador, não tem nada disso. Aqui é só movimento, mais movimento ou menos movimento. Então, se eu estou comprimindo, estou fazendo força, empurrando esse êmbolo ali, eu estou fazendo que elas fiquem mais agitadas, mais energia cinética, aumento da energia interna. Nesse processo, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão e o volume diminui. Porque eu estou diminuindo o espaço que elas podem ocupar. Variação da energia foi positiva, né? Eu dei energia para o sistema. Notem que eu botei um sinal de menos aqui no trabalho. Por quê? Porque eu vou colocar dentro dessa equação que tem o sinal de menos aqui. Então, por exemplo, fazer um exemplinho cabreiro aqui, tá? Aplicando essa equação aqui de baixo. Delta U vai ser igual. Vamos dizer que não entrou nem saiu calor. Então, o Q é zero. Menos. Miguel foi lá e realizou um trabalho sobre o gás. Ou seja, o gás teve que tentar segurar essa realização de trabalho. Está sendo comprimido. O gás realizou um trabalho negativo. E vamos dizer que esse trabalho que o gás teve que segurar, que eu estava fazendo nele, vamos dizer que esse trabalho foi então de menos 20 joules. Por exemplo, tá? Número fictício. Ou seja, eu, Miguel, gastei 20 joules comprimindo o gás. E o gás recebeu esses 20 joules porque ele estava sendo comprimido. A variação da energia interna vai ser quanto? 0 menos com menos dá mais, ó. Mais 20. Então, a energia interna vai ficar mais 20 joules. A energia interna. Nesse exemplinho que eu inventei aqui. Isso tudo depois eu vou tirar foto para tirar print, tá? Quem só olhar a foto não vai entender nada do que aconteceu aqui. Então, se eu realizo o trabalho sobre gás, dou energia, aumenta a energia interna. Por hoje é isso. Acho que a gente cobriu uma boa parte da matéria, assim, de forma mais introdutória. E na sequência o que a gente vai ver é como que pressão, temperatura e volume estão relacionados aí dentro. A gente vai ver a lei dos gases ideais. Então, por hoje é isso. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo. Se tu é meu aluno agora, me manda e-mail ou coloca no fórum de dúvidas do Moodle ou o que tiver disponível para ti. E até a próxima aula.